Olá para você que está chegando agora na transmissão ao vivo do culto da Igreja Batista do Vale do Carangola. É uma alegria para nós podermos chegar até você através da partilha agora da Palavra de Deus. E hoje nós queremos refletir, queremos meditar juntos no texto do profeta Isaías, no capítulo de número 40, a partir do versículo de número 27. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 27. Você pode aí procurar a sua Bíblia, acessar através do seu dispositivo eletrônico no telefone, ou então acompanhar a leitura que eu vou fazer aqui. Por que você reclamas, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Eu vou começar a leitura de novo, tá bom? Para você poder acompanhar. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, ó Deus, pela palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas, ó Pai, e é tão precioso saber, ó Deus, que o Senhor é o Deus que se importa conosco. Ainda, Senhor, que estejamos como o povo de Israel, que o profeta descreve aqui nesse texto, achando, ó Deus, que o Senhor está indiferente às nossas vidas, mas o Senhor é o Deus eterno, o Deus que não muda, o Deus que continua agindo e operando nas nossas vidas, e nós somos gratos, ó Deus, a Ti. Muito obrigado, que a palavra do Senhor nos encoraje, nos fortaleça e nos ajude, ó Deus, a entendermos todas essas coisas nessa manhã. Ouve, Senhor, a nossa oração que nós fazemos no nome maravilhoso, precioso de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós ficamos como o povo de Israel. O povo aqui, o profeta Isaías, está dizendo que o povo, está se queixando do Senhor, perguntando, questionando por que o Senhor não se interessa pela sua situação, por que Deus não considera, a sua causa. Versículo de número 27. E muitas vezes eu já me senti assim, e me sinto, de vez em quando, é uma coisa que retorna, porque
os desafios que a vida impõe para cada um e para cada um de nós são desafios grandes muitas vezes, que nós achamos que não temos condições de vencer, de superar, de avançar, e por isso nós ficamos nesse questionamento. Outras vezes nós achamos até que é possível, mas está demorando muito. Não é assim que a gente se sente? Por que está demorando tanto? Por que a minha resposta não chega? Por que esse problema eu não consigo resolver rápido? Por que Deus não interfere logo nessa situação? Porque eu sei que Deus tem poder, eu sei que isso aí para Ele não é nada, mas a resposta não vem. O problema continua, a dificuldade ela só aumenta. Aquilo que era algo que nós julgávamos ser simples de ser resolvido, às vezes vai se transformando em algo mais complexo, vai se transformando em algo mais difícil, vai se transformando em algo que muitas vezes nós julgamos que está para além da nossa capacidade realmente. E nós nos sentimos assim como esse povo, julgando, questionando, brigando com Deus. E não tem nenhum problema a gente brigar com Deus, tá, gente? A gente pode brigar, não tem problema, porque se Ele se incomodasse com as nossas brigas, Ele não seria Deus. A gente é que perde tempo, sabe, de brigar com Ele. É como quando a gente é criança e fica ali implicando com uma pessoa que é maior do que a gente, mais forte, e aí aquela pessoa sabe, né, que não adianta fazer nada ali com aquele pequenino, aquela pequenina, porque não vai resolver, né? Se eu der um sopro, vai cair, né? E eu acho que é assim que Deus muitas vezes olha para mim. Fala, Marcos, você está aí brigando comigo, está aí reclamando, né? Mas se eu te der um sopro, você não aguenta, né? Então, Deus, Ele acolhe a nossa dor. E o que Ele quer fazer é fazer aquilo que Isaías apontou para o povo. Primeiro Isaías diz: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Deus, Ele não está preso no tempo. Deus, Ele não está preso à criação. Ele não foi criado por ninguém. Ele criou todas as coisas, mas não foi criado por nada nem por ninguém. Deus é o Deus eterno que está para além do tempo. O tempo, né, cronológico, marcado no relógio, dividido no calendário, em dias, meses e anos, isso é uma coisa nossa, é uma coisa aqui, desse tempo que nós vivemos. Deus, Ele está em outra dimensão, né, como diria lá o craque do Flamengo lá, é outro patamar. Né? Deus é outro patamar, é outro nível, está em outra esfera. Até o botafoguense concordou comigo, que é outro patamar, né? Deus, Ele está em outra esfera, em outra dimensão, é a dimensão eterna. A palavra diz que para o Senhor, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como as horas do dia. Basta uma única palavra do Senhor e toda a nossa realidade, toda a nossa história, tudo aquilo que tem nos incomodado pode ser transformado, pode ser mudado. Além de dizer que Deus é eterno, Ele diz também que o Senhor é o Criador de toda a terra. O Senhor é o Criador de toda a terra. E a gente precisa entender
universo, não só o planeta Terra. Se a gente for parar para pensar o que é o planeta Terra, já vai ser um negócio absurdo para a gente tentar entender. Mas pensa que Deus, além da Terra, Ele criou o universo inteiro. A gente fica vendo, né, esses dias agora de inverno, que graças a Deus passou a tempestade, passou a ventania, a chuva e o tempo firmou, né? Como a gente diz, né? Acabou a chuva e tem o sol, estamos aí na época da lua, que já foi cheia e agora está começando a minguar. Mas que dias lindos e que noites maravilhosas que nós podemos contemplar. E a gente olha aqui para o nosso vale, que coisa linda que é essa cadeia de montanhas que nos cerca aqui. A gente olha para a vida uns dos outros e percebemos o cuidado que Deus criou cada um de nós. Ainda que tenhamos os gêmeos aqui, mas eles são diferentes, não são iguais. E não são iguais só porque não foram gerados na mesma placenta, mas não são iguais porque mesmo que fossem gerados na mesma placenta, teriam as suas diferenças. Ainda que houvesse uma grande semelhança física, mas teria ali os detalhes. As nossas digitais. Não há ninguém no mundo que tenha uma digital igual à sua. A sua digital é única. Olha só a complexidade da criação. E nós cremos pela palavra que foi o Senhor quem criou todas essas coisas. Isaías vai continuar falando, né? Será que você não sabe também que Deus, que é eterno, é o Criador da terra, Ele não se cansa nem fica exausto, e que a sua sabedoria, ela é insondável. Deus, Ele está, né, como eu disse, numa outra dimensão, onde Ele é Deus, Ele não se cansa como nós, seres humanos, ficamos cansados e exaustos, seja pelo esforço físico, ou seja pela situação pelas quais nós estejamos passando. Às vezes a sensação que nós temos é que a gente está no mar e de repente o mar cresce e a gente está ali tentando sair da água, e toda vez que a gente tenta sair vem uma onda e arrasta a gente mais para dentro, a corrente puxa e vai levando a gente para o outro lado, e a gente vai ali se debatendo, nadando e tentando. E às vezes a coisa fica tão complicada que é preciso que o salva-vida entre para resgatar aquele que está passando por isso. Mas Deus é aquele que conhece o mar, conhece os atalhos, conhece as marés, conhece os caminhos todos, e sabe como nos tirar, nos resgatar dessa aflição que nós estamos vivendo. Ele conhece o seu coração. Ele não pode ser sondado por ninguém. A sabedoria dele é insondável, mas ele é o Deus que tem a capacidade de sondar os corações. Ele sonda o meu, o seu coração. Ele sabe aquilo que passa dentro de você. Ele sabe a dificuldade que você tem. Ele sabe a sua limitação. Ele sabe quando você está sem forças e não consegue mais perseverar para vencer, para superar a prova, a luta, a dificuldade. Ele sabe quando você não tem mais forças sequer para orar em casa, para abrir a sua Bíblia.
às vezes para deixar a sua casa e vir até aqui para se reunir com a comunidade. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece as nossas vidas, conhece os nossos corações, Ele sabe daquilo que passa na vida de cada um de nós. Isaías vai dizer: o Senhor, Ele não fica exausto, Ele não se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. E Ele faz mais, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me consola muito, me conforta demais, saber que Deus, Ele se preocupa comigo, se preocupa com você, se preocupa com a vida de cada uma e de cada um de nós, e Ele nos fortalece no nosso cansaço, e nos dá o vigor que nós precisamos quando nós não temos mais forças. Sabe quando você está jogando a toalha? Sabe quando você não tem mais condição? Às vezes é nesse momento que o Senhor precisa agir. Às vezes é nesse momento que o Senhor entra com a sua provisão, com a sua providência. Porque Ele permite que coisas aconteçam nas nossas vidas para que nós sejamos trabalhados e possamos ser moldados e moldadas da maneira como Ele deseja transformar a vida de cada um de nós. E se nós não passássemos pelas provas, pelos vales, pelas lutas que passamos, talvez a nossa vida nunca fosse transformada da maneira como Ele deseja transformar. E Ele não faz isso para o nosso mal. A Bíblia diz que Deus é Pai, e é um Pai amoroso, é o Pai que é o Pai ideal, que cuida, que protege, que guarda cada uma e cada um dos seus filhos e filhas. Nós, a palavra vai fazer essa comparação em muitos lugares. Em alguns momentos no Evangelho a gente ouve assim, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará com Ele todas as coisas. Em outros momentos a Bíblia vai dizer que Deus é o Pai que nos ama e nos ama tanto que precisa nos corrigir, precisa nos exortar. Mas Ele não faz isso por maldade, não é um sádico, não é aquele que sente prazer em castigar ninguém, mas Ele faz porque entende que em determinadas situações nós precisamos passar por caminhos, enfrentar veredas, ir para o deserto, descer ao profundo dos vales, para que nós possamos ser transformados, transformadas, restaurados e restauradas para a glória dele. A Bíblia vai usar uma outra imagem, que o ouro precisa ser passado pelo fogo para que toda a impureza saia e fique só o brilho daquilo que é puro, daquilo que realmente é o metal precioso. E vai falar sobre a prata, que passa pelo mesmo processo. O vaso, para se tornar um vaso de honra, um vaso que vai ali enfeitar a casa, por exemplo, ele antes de receber
as belas flores que são colocadas dentro dele, o barro precisa ser amassado na mão do oleiro, precisa ser amassado, precisa ser trabalhado de uma forma que ele seja preparado para ser moldado, ser modelado, e depois ele é colocado no fogo para secar, e aí sim vai receber o acabamento, vai receber as flores que serão depositadas, colocadas dentro dele. O vaso na antiguidade era usado para guardar tesouros, mapas importantes. E a Bíblia diz que nós somos como vasos na mão do oleiro, que recebemos a presença do próprio Deus. Deus vem habitar nas nossas vidas, nos nossos corações, através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas, habita nos nossos corações. Mas para que Ele possa habitar nas nossas vidas, nos nossos corações, nós temos que ser transformados. Precisamos mudar. Precisamos deixar Deus trabalhar, deixar Deus operar, para que a nossa vida seja mudada, seja transformada. E às vezes a gente está passando pela luta, passando pela provação, passando pela dificuldade, sofrendo a dor da perda, a dor que se bate a nossa porta quando a gente menos espera. Mas Deus quer transformar a nossa vida, o nosso coração, como Ele disse aqui. E Ele diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Até os jovens. Essa geração é cansada, né, irmão Paulo? Até os jovens se cansam, tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, esse é o segredo, minhas irmãs e meus irmãos. Esse é o segredo. Todos nós, independente do tempo, da experiência com Deus, com a palavra que a gente tenha, todos nós podemos passar por essas situações de cansaço, de questionamento. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele é eterno. E Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Não leva em conta a dificuldade que a gente passa. E que a gente questione, que a gente briga e que a gente se rebela. Porque Ele é paciente. E Ele é pleno em amor. A sua essência é o amor. E Ele diz que aqueles que esperam nele renovam as suas forças. E aqui, essa palavra esperar, talvez em algumas traduções esteja confiar. Aqueles que confiam no Senhor. E essa confiança, essa espera, não é algo passivo. Não é algo que a gente fica ali, como quem está esperando a morte chegar, como dizia lá o poeta brasileiro, o cantor baiano. Não é alguém que está esperando as coisas mudarem por si só, esperando que algo sobrenatural aconteça. A gente vai lutando, a gente vai pelejando, a gente vai tentando, mas a gente vai confiando no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas
forças, tem as suas forças renovadas. E talvez a gente não receba o renovo da nossa força, do nosso vigor, todo ele de uma única vez. Mas Deus vai trabalhando na nossa história, na nossa vida, de glória em glória, de tempo em tempo. A gente recebe o renovo do Senhor para o dia de hoje. E amanhã a gente precisa continuar esperando nele, para que ele continue renovando as nossas forças, para que a gente passe pelo dia de amanhã também. E o próximo, e a próxima semana, o próximo mês, até que a nossa bênção chegue, até que a transformação que ele quer operar aconteça. Mas aí vai surgir outra coisa, vai vir um outro problema, vai vir uma outra situação, e a gente vai precisar continuar repetindo a operação, confiando no Senhor, esperando nele, para que as nossas forças sejam renovadas. E aqueles que têm as suas forças renovadas voam alto como águias. Sabe, conseguem sair da dificuldade, aproveitar o vento contrário. Dizem que as águias, elas quando veem uma tempestade, elas enfrentam a tempestade. E elas enfrentam a tempestade para que possam aproveitar o vento forte contrário, para que elas possam subir cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, até que elas consigam atravessar as nuvens e consigam receber os raios do sol que entram pelos seus olhos, pelas suas retinas. O Senhor quer nos fazer voar na dificuldade, voar na tempestade, voar no meio das lutas pelas quais nós passamos. Mas isso a gente não consegue nas nossas próprias forças. Isso a gente não consegue só com a nossa vontade, porque a gente vai cansar, o vento vai derrubar a gente, mas se a gente esperar em Deus, esperar no Senhor, nós podemos desfrutar do apoio dEle, da sabedoria dEle, da condução dEle, para que a gente consiga ir mais alto, mais alto, mais alto, até conseguir sair da tempestade, contemplar a beleza do céu. Os irmãos que já tiveram essa experiência de viajar de avião, o avião, a gente, quando eu fui agora na viagem missionária para o Chile, saí do Rio de Janeiro debaixo de chuva. Mas logo o avião já estava acima das nuvens e fica aquele tapete branco embaixo e o céu azul lindo por cima. É tremendo você ver o nascer do sol ali sem poluição, sem nenhum obstáculo que possa atrapalhar essa contemplação. E o Senhor é esse que nos leva a subirmos, para sairmos, respirarmos um pouco, contemplarmos a sua beleza e sermos renovados nas nossas forças, renovados o nosso vigor. Isaías vai dizer ainda que
aqueles que esperam, confiam no Senhor, eles correm e não ficam exaustos. Sabe, você correu, não importa se é um tiro curto ou uma prova longa, uma maratona, uma ultramaratona, porque depende do momento que a gente está vivendo, né? Pode ser uma corrida curta, pode ser uma corrida um pouquinho maior, pode ser uma meia maratona, pode ser uma maratona inteira, pode ser uma ultramaratona, vai depender do momento da vida que a gente estiver vivendo. Mas o Senhor garante que, se precisarmos correr, nós não nos cansaremos, não ficaremos exaustos. E ele vai terminar dizendo que aqueles também que esperam no Senhor andam e não se cansam. E aqui é muito interessante, sabe, essa diferença do eles correrão e não se cansarão, e andarão e não ficarão fatigados. É muito interessante, porque a ideia, né, do verbo cansar, é o cansaço comum do dia a dia, sabe? E o da corrida é o do esforço físico rápido. É aquele cansaço que vem e vai como num descanso. Então, quando o texto está dizendo correrão e não se cansarão, mesmo em esforço intenso, não vão parar. Mesmo que haja intensidade, não para, continua. E o verbo fatigar é um cansaço mais profundo do desgaste de uma longa jornada. Sabe, é o cansaço que acumula com o tempo e que vai drenando a nossa alma. Sabe quando a provação está muito grande e que a gente parece que as nossas forças todas elas estão se esvaindo? Então, Isaías está dizendo que nós receberemos do Senhor o renovo e que mesmo que a prova seja longa, a caminhada do dia a dia, o nosso viver diário vai ser um viver que vai ser conduzido e abençoado e fortalecido, onde nós experimentaremos o renovo do Senhor, o nosso Deus. Não importa, né, se a gente está na tempestade e tem que subir alto para fugir dela, não importa se a gente vai ter que pensar e agir com rapidez e resolver logo, ou não importa se a coisa vai se arrastar por mais tempo, mas o Senhor, Ele diz que aqueles que esperam nele, aqueles que confiam nele, têm as suas forças totalmente renovadas, restauradas nele. Deus, Ele é contigo, minha irmã, meu irmão. Deus é comigo, Deus é conosco, Deus é por nós. E se nós chegamos até aqui, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Porque a sua misericórdia é sem fim. Mas eu gosto muito do final desse versículo de Lamentações, que diz que grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor. Ela é sem fim. Sabe, Deus é fiel. Deus continua fiel. Deus continua operando nas nossas vidas, nos nossos corações.
independente das circunstâncias, independente do momento que você está passando. E nessa manhã, essa palavra nos convida a lembrar que o Senhor é eterno e que Ele não muda, Ele não nos deixa, não nos abandona, ainda que a gente esteja passando por alguma luta, por alguma dificuldade, ainda que a gente esteja preocupado com a vida de alguém, com a situação de alguém, Deus é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dele. Nada acontece se não for pela sua permissão. A Bíblia diz mais, ele diz que a gente não passa por nada que a gente não seja capaz de suportar. E vai completar dizendo que junto com a aprovação, o Senhor vai dar o quê? O escape. Vai mostrar a porta de saída. Vai mostrar a saída de emergência. São muitas as promessas do Senhor, meus irmãos. E a gente precisa trazer à memória a presença, as experiências do passado, as promessas do Senhor. Por isso que o texto diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, têm suas forças renovadas. Porque essa espera, essa confiança, ela só vem do relacionamento que nós vamos tendo com o Senhor. Do relacionamento que nós vamos experimentando com o Senhor a cada dia. E é nos relacionando com o Senhor que a gente vai poder experimentar todas essas coisas que o profeta descreve para nós de uma forma tão bela nessa manhã. Então, confiar, por isso que eu disse que essa confiança, essa espera, ela não é passiva, porque ela envolve o nosso desejo, a nossa disposição, a nossa atitude de buscarmos interagir com o Senhor. Buscar o Senhor na oração, na palavra, no jejum, buscar a direção do Senhor, a intimidade com o Senhor, buscar ter o conhecimento, buscar lembrar na palavra das promessas do Senhor para a nossa vida, porque muitas vezes no meio do sofrimento a gente para e a gente sofre porque a gente não busca o Senhor, a sua direção e o trazer à memória aquilo que Ele já fez por nós no passado e continua fazendo, porque o Senhor, eu encerro com essa palavra, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. E Ele deseja nos mudar para que a gente seja cada vez mais parecidos com Ele. Tudo que o Senhor faz, sabe? Tudo que o Senhor faz é para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Ele. E nos tornando parecidos com Ele, possamos revelar a sua glória ao mundo que nos cerca. E revelando a glória dele ao mundo que nos cerca, as pessoas desejem ser impactadas por essa glória também, através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar? Você sabe o momento que você está passando, aquilo que está vivendo, aquilo que tem experimentado. Então, fale com o Senhor. Diz para Ele, sobre esse momento e o quanto que ouvir essas promessas de Isaías te tocam. Diz para Ele as áreas que você quer que Ele trabalhe.
Diz para ele que você ainda talvez não esteja sabendo, né, confiar nele, esperar nele de uma forma ativa, não passiva, né, mas confiar e esperar, buscando por ele, para que ele possa renovar verdadeiramente as suas forças, fazer você subir alto como a águia, correr sem ficar exausto e caminhar sem se cansar e desistir. Ele sabe, você sabe o momento da prova que está passando. Então entrega tudo isso para ele, como essa palavra te toca, como essa palavra fala a sua vida, a você nesse tempo, nesse momento. Como ela fala a respeito das coisas que você tem orado em favor de outras pessoas. Coloca tudo diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Obrigado porque sentimos a presença do Senhor, Deus, nesse lugar. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito se move aqui entre nós, ó Deus, nessa hora. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos toca, ó Deus, tão profundamente, Senhor. Obrigado porque podemos contar contigo, podemos confiar em Ti, podemos crer, ó Deus, que o Senhor quer nos ajudar. Obrigado porque o Senhor não leva em conta a nossa rebeldia, a nossa ignorância, a nossa soberba, a nossa vaidade. Obrigado porque o Senhor é um Deus eterno, pleno de amor e de misericórdia. Como é bom, Senhor, como é bom servir a um Deus vivo, eterno, Criador de todas as coisas. Como é maravilhoso, ó Deus, contemplar a Tua criação e ver nela, ó Deus, a ação do Senhor, a manifestação do Senhor, ó Deus, a manifestação do Teu poder sobre todas as coisas que foram criadas por Ti e que nos lembram do Senhor. Como é bom, Deus, como é bom, como é maravilhoso, Senhor. Como é maravilhoso olhar para a Tua palavra e lembrar, Deus, das promessas que ela contém para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque aprendemos nessa manhã que se esperarmos em Ti, se confiarmos em Ti, buscando pelo Senhor, não passivos, esperando que as coisas mudem por si só, mas buscando a orientação e a direção do Senhor, nós voaremos alto, correremos e andaremos, ó Deus, sem nos cansar, sem nos fatigar, e poderemos, ó Deus, sair do olho do furacão e da tempestade. Obrigado, Senhor, por tudo. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas. Completa a obra que o Senhor começou em nós nessa manhã. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo, precioso e maravilhoso de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e eternas e maravilhosas e preciosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a igreja do Senhor que se reúne aqui nesse lugar e sobre a igreja do Senhor que se encontra espalhada por toda a terra. Amém? Amém. Deus abençoe. Bom domingo aí com a sua família. Para aqueles e aquelas que puderem retornar, hoje às 6h30 estaremos juntos aqui novamente para continuar buscando, louvando e adorando ao Senhor. Deus abençoe.